Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 1/2015. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações e reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A audiência pública terá a duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra aos representantes de órgãos públicos e membros de entidades da sociedade civil, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o vereador Lúcio Mauro para a apresentação de sua proposta de modificação no setor 47 do anexo 1 da Lei Complementar número 109/99, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município, que trata do projeto de lei complementar número 1/2015. Solicito ao vereador Lúcio para fazer a sua explanação. Boa noite, presidente. Boa noite, munícipes. Senhor presidente, volto a essa tribuna para apresentar uma emenda naquele projeto que nós aprovamos nessa casa do Vilagem das Flores. Infelizmente, senhor presidente, acontece algumas atitudes na cidade que as pessoas acham caminhos para se desviar do que é realmente a lei. E acaba se aprovando, tendo por obrigação jurídica de aprovar certos projetos que não é do interesse do munícipe e nem principalmente de quando foi vendido para eles os terrenos. O que aconteceu, senhor presidente? Nós fizemos um projeto de lei tirando do setor 47 3 tipos de residências. Uma delas é o que estava acontecendo muito lá, que estavam saindo 3 e 4 casinhas em um terreno de 10 metros. Isso é um absurdo, até porque quando eles compraram aqueles loteamentos como se fosse um condomínio, né? Ia ser um condomínio e que não poderia ser feito mais de uma residência em cada lote. Tanto é que o setor lá não permite desmembrar os lotes. Todos os lotes têm que ter 250 metros. Mas hoje, senhor presidente, vereadora, o que está acontecendo? Nós proibimos um tipo de um setor e eles estão usando. E agora a gente está fazendo o que, senhor presidente? A gente está fazendo uma emenda do projeto de lei complementar para retirar o 2008, 2009 e 2010
também. O que vai acontecer? Lá vai ser um bairro apenas para uma casa agora, senhor presidente. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão usando conjunto residencial aberto para se construir 2 casas no lote. Mas o que vai acontecer? Quem é dono do lote, senhor presidente? Hoje, eu compro uma parte, o senhor compra outro, nós construímos e amanhã o senhor vende, o senhor já não tem mais compromisso comigo, eu vendo. Quem é dono? Se transferiu em residencial, em conjunto, continua sendo um lote com 2 casas. Eu acho, 2 matrículas em um lote. Sabe? Vamos falar em condomínio. Condomínio tem seu estatuto. Se você vai fazer um investimento no condomínio, você chama todos os moradores e a maioria vai decidir o que é bom, o que é ruim. E quando tem 2 moradores, um fala sim, o outro não. O senhor está vendo no futuro o problema que a gente pode trazer até para essa casa mesmo? Porque tanto vontade de se construir, de fazer várias casas lá, se o próprio construtor hoje não cuida das suas ruas. Eles venderam aqueles lotes como se fosse um residencial de alto padrão para uma casa. E hoje eles não têm responsabilidade nenhuma com aquelas ruas, que hoje não têm condições de se entrar em casa, muitas casas. Então, a responsabilidade fica para quem? Para o município. Enquanto isso, o mesmo empreendimento está descumprindo o que eles venderam. Está descumprindo o que eles venderam. Porque eles venderam para ser um lote. Nós começaram a fazer 3 casas. Nós, através de lei, proibimos. E eles acharam uma brecha na lei. Eu entendo, senhor presidente, que o planejamento do município, eles até seguraram. O secretário Rogério Nani, ele tentou muito proibir essas casas, não aprovando os projetos. Mas ele recebeu um parecer jurídico falando que teria que aprovar porque o tipo de residência 2010 permitia. Agora, e a responsabilidade? Tudo isso que eu falei, quem é dono do terreno? Se é um condomínio, quem é responsável pela iluminação? Um condomínio de 2 casas, senhor presidente. Se é um condomínio, se é um conjunto, não é responsabilidade do município. E está sendo. Então não é condomínio. Continua sendo um terreno que deveria ser com uma residência só. Então, devido a esses fatos, senhor presidente, há brechas que acharam na lei, ao que estou falando que por várias vezes mesmo que aprove a outra lei proibindo as casas, nós vamos achar uma brecha que tem condições. E tem gente nessa casa que sabia, senhor presidente, sabe? Que sabia que tinha uma brecha. É simples. Poderia ter feito uma emenda, né? E não é falar agora, nossa, que tinha uma brecha, que daria para fazer isso, daria para fazer aquilo. Sabe, senhor presidente? Então, o compromisso nosso é com aquelas 120 famílias que nós colocamos aqui na audiência pública. Isso sim mostra o que nós trabalhamos aqui. Isso sim é muito importante, senhor presidente. A gente conseguir trazer aquele número de pessoas de um bairro só. Nunca teve uma audiência pública aqui com aquela quantidade de pessoas. Sabe, nós estamos mudando a casa da Câmara. Nós estamos fazendo um papel diferente. Estamos trazendo a população. Mas a gente precisa ter compromisso também. Então, senhor presidente, eu venho pedir aqui aos nobres vereadores, hoje só a senhora Reinalma, vereadora Reinalma, e o senhor presente, que apoie mais uma vez, senhor presidente, porque não podemos agir dessa forma, sabendo que no futuro as cobranças vão cair aqui nessa casa de novo. Então, nós temos que respeitar o que foi vendido, respeitar os que os moradores compraram,
Se o construtor hoje não tem a responsabilidade, se hoje ele alega na rua que não é problema dele, que ele não vai morar lá, como foi falado, o primeiro construtor que veio de São José fazendo aquelas casinhas de três casinhas no lote, ele falou, isso não é problema meu, eu não vou morar lá. Ele simplesmente ia vender os lotes. Se não é problema dele, é problema nosso, senhor presidente. Então eu peço aqui aos nobres colegas, nobre vereador, a vereadora Reinaldo que está com a gente, que me apoie mais uma vez nesse projeto de lei complementar, para que a gente faça, que cumpra-se a lei agora definitiva mesmo, agora sem brecha, sem interesses particular. É para isso que nós estamos aqui. A população teve presente, viu que nós estamos aqui para defender eles. Tanto é que nós aprovamos o primeiro projeto unânime, e eu peço a colaboração de vocês, vereadores, para que a gente aprove também esse projeto de lei complementar. Obrigado. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, né? Presente a nobre vereadora Reinaldo Montalvão, pelo prazo de 5 minutos, se a mesma desejar. Senhor presidente, posso falar como vereador agora? Posso, né, Dê? Pode. Pode. Então, vou usar a palavra como vereador. É que da outra audiência pública teve um desgaste muito grande do morador ter que vir no primeiro audiência pública, na segunda audiência pública, repetimos a mesma coisa, e dessa vez eu falei, não tem a necessidade de mobilizar todas aquelas, mas sim, tenho certeza que eles vão estar presentes aqui, senhor presidente, no dia da votação. No dia da votação, eu acho muito importante vocês se mobilizarem lá, para que vocês venham e conheçam, e sabem que nós, vereadores, estamos sim representando vocês, o interesse seus. Então eu peço que na votação, quando o projeto estiver na ordem do dia, que vocês se mobilizem e façam como fizeram da primeira vez, para que sejam ouvidos e atendidos nesse projeto de lei. Tá bom? Obrigado. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Ninguém desejando, fica franqueada a palavra aos senhores representantes de órgãos públicos, pelo prazo de 5 minutos. Fica franqueada a palavra aos senhores representantes da sociedade civil ou de entidades não governamentais, pelo prazo de 5 minutos. E fica franqueada a palavra ao público pelo prazo de 5 minutos. Bom, ninguém se manifestando, porém, em razão de imposição regimental, continua aberta a presente audiência pública até às 19h35. Isso é, por força de regimento, nós temos que cumprir o regimento da casa. Então, até às 19h35,
fica aí aberta a presente audiência pública.
Bom, ninguém, são 19 horas e 36 minutos. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública e convido a todos os presentes para a segunda audiência pública a ser realizada no dia 18 de março do corrente ano, às 19 horas, para a discussão do projeto de lei complementar número 1/2015. Uma boa noite a todos.